Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Pessoal, hoje a gente vai continuar trabalhando com as nossas questões de porcentagem que a gente estava trabalhando na última aula. Eu gostaria de pedir para vocês que, primeiro, durante o horário da nossa aula, quando você estiver vendo esse vídeo, vá até o fórum e coloque presente lá para eu poder saber que você estava acompanhando a nossa aula, certo? E durante a aula, quando eu ler uma questão, dá uma pausada no vídeo, pausa o vídeo, tenta interpretar sozinho, assim como a gente faz na sala de aula, tá bom? Tenta ver se você conseguiria resolver, afinal de contas, você vai ter que fazer essa prova daqui a pouco, né? E vai ter questões parecidas com essas. Então, pausa, tenta fazer sozinho, vê se a sua ideia tá indo pro rumo certo. Não utilize calculadora, já que não tem calculadora no Enem. Tá bom? Isso é excelente para testar realmente se você está preparado ou não. Às vezes você segue um caminho e não entende por que está errado. Quando você soltar o vídeo para ver a explicação, a resolução, você pode conseguir perceber o seu erro ou não. Se você não conseguir perceber, se você não entendeu, ou se você seguir um outro caminho diferente do meu, mas chegou numa solução correta, fala para mim no fórum. Durante o horário da aula eu vou estar disponível no fórum, esperando para poder conversar com vocês, responder dúvidas, ok? Vamos para a primeira questão? Questão de 2019, da segunda aplicação do PPL. A conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de 25%, 40%, 50%, 60% ou 75%. De acordo com o enunciado, a gente sabe que nesse mês a conta de telefone dessa empresa foi de R$200. Desses R$200, nós temos dois custos aqui. Nós temos R$40, que é o valor relativo à assinatura, certo? E nós temos ainda uma taxa de R$160 para poder completar aqueles 200. Esses R$160 é relativo ao gasto com ligações para celulares, certo? Então, esse é o valor que esse gerente está pagando. Mas aí ele pretende que no próximo mês a conta tenha um total de R$80 de custo. Ele consegue mudar o valor da assinatura? Esse valor é fixo, é impossível, ele não consegue mudar esse valor. Então, ele vai continuar pagando R$40 de assinatura, isso é certo. Mas ele vai mudar o gasto com o celular. Se ele pretende pagar apenas R$80 de conta, esse gasto com o celular vai ter que ser de R$40 também. Concorda? Pensa aqui comigo. Se esse gasto com o celular era de R$160, esse era o total, esse era o 100% do que ele estava pagando. Ele vai ter que reduzir quanto para chegar em 40%? Ele vai ter que reduzir R$120, né? E isso vai corresponder a uma porcentagem X que eu desconheço. Para resolver isso, eu posso fazer uma regra de 3, ó. 160x vai ser igual a 120 vezes 100. 120 vezes 100, certo? Nós temos aqui que o x é igual o 120 com mais 2 zerinhos vai ficar 12.000, dividido por 160. Aí eu venho aqui e cancelo um zero e um zero, eu tô com 1.200 dividido por 16. Eu posso vir aqui e simplificar isso aqui, por exemplo, por 4. Se eu divido por 4, onde eu tinha 12, eu vou ter agora 3. Mantém os 2 zerinhos, 300. O 16, se eu divido por 4, ele ficou 4 ainda, concorda? Eu posso ainda dividir esse negócio aqui por 2. Vamos dividir por 2? 300 por 2 vai ficar 150. E 4 por 2 fica 2. Eu posso ainda dividir novamente por 2, ó. 150 dividido por 2 fica 75. Isso quer dizer que ele teve uma redução de 75% nos gastos com o telefone celular, o que me garante que a resposta correta é a letra E. Dúvida?
Se tiver dúvida, fala comigo lá no fórum, ok? Mais uma questãozinha que foi aplicada no ano passado, na segunda aplicação, no PPL. Deseja-se comprar determinado produto e, após uma pesquisa de preços, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes a preços variados. Loja 1, 20% de desconto, que equivale a R$ 720 mais R$ 70 de frete. Loja 2, 20% de desconto, que equivale a R$ 740 mais R$ 50 de frete. Loja 3, 20% de desconto, que equivale a R$ 760 mais R$ 80 de frete. Loja 4, 15% de desconto, que equivale a R$ 710 mais R$ 10 de frete. Loja 5, 15% de desconto, que equivale a R$ 690 sem custo de frete. O produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. O produto foi adquirido na loja 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lá? Nessa questão é importantíssimo a gente saber qual era o preço do produto antes de ser aplicado o desconto. Então, para a gente chegar nessa conclusão, a gente vai fazer o cálculo considerando cada uma das lojas. Então, eu tenho aqui a nossa primeira loja, a loja 1. A loja 1, o enunciado me disse que ela concedeu um desconto de 20%. E esses 20% correspondem a um valor de R$ 720. Então, se esse foi o desconto, qual que seria o preço original? Qual seria o 100% cobrado pela loja? Basta a gente fazer essa regrinha de 3. Multiplicando cruzado, nós temos 20x, que é igual a 720 multiplicado por 100, é basicamente 720 com mais 2 zerinhos, que fica 72 mil, certo? Leva esse 20 dividindo, eu tenho 72 mil sobre 20, eu cancelo 2 zeros, e aí sobrou 7.200 para dividir por 2, ó. 200 dividido por 2 é 100. 7.000 dividido por 2 é 3.500. Então, aqui a gente tem um produto que custava R$ 3.600, certo? Então, a loja 1, ela cobrava R$ 3.600 mais R$ 70 de frete. Então, a loja 1, ela estava com um total de R$ 3.670 no seu produto. Vamos pensar agora no que está acontecendo com a loja 2? A loja 2, ela também está concedendo 20% de desconto. Só que o seu desconto corresponde a R$ 740. Então, qual que era o preço total que essa loja 2 estava aplicando? Vamos descobrir. Multiplicando o cruzado, eu tenho 20x de novo, que vai ser igual a 740 com mais 2 zeros, fica 74 mil. Levo 20 dividindo, 74 mil dividido por 20, posso cancelar um zero, né? De novo, ó, 400 dividido por 2 fica 200. 7.000 dividido por 2 fica 3.500. Com mais 200, a gente tem um preço total de 3.700. Eu posso afirmar que a minha loja 2, ela cobrava 3.700 no meu produto e mais um valor de R$ 50 de frete. O valor que essa loja cobrava no total é R$ 3.750, ok? Vamos pensar também em qual é o preço que estava sendo aplicado pela loja 3. A loja 3, ela aplicava um desconto também de 20%. E esse 20% equivale a R$ 760. Eu quero, então, saber qual seria o 100% aplicado por essa loja, que seria o correspondente de X reais. Multiplicando cruzado, 20% vezes X é igual a 760 com mais 2 zerinhos, que vira 76 mil. Passo 20 dividindo, o meu X é igual a 76 mil sobre 20. Posso cancelar um zero, certo? De novo, 600 por 2 fica 300. 7.000 por 2 fica 3.500. 3.500 com 300, R$ 3.800. Então, a loja 3 cobrava R$ 3.800 e ela ainda tem uma taxa de R$ 80 de frete. Então, o total dela era R$ 3.880. Certinho?
Vamos analisar agora a loja 4? A gente sabe que a loja 4, ela estava oferecendo um desconto de 15%. Esses 15% de desconto que a loja 4 oferece corresponde a R$ 710. Então, qual que seria o 100% cobrado por essa loja? Multiplicando cruzado, nós temos 15x, que vai ser igual 710 com mais 2 zerinhos, vira 71 mil. O meu x vai ser igual 71 mil dividido por 15. Vamos fazer no rascunho comigo? Olha só, 71 mil dividido por 15. Olha só, eu posso fazer, por exemplo, 15 vezes 2 é 30, 15 vezes 4 é 60. Se eu fizesse 15 vezes 5, ia dar 75, ia passar. Então, 15 vezes 4, que é 60. Subtrai vai ficar 11. Aí você pode descer mais um zerinho aqui. Olha só. Agora eu quero fazer 15 vezes quanto que dá 110. Vai ser 15 vezes 7. 7 vezes 5 é 35, sobe 3. 7 vezes 1 é 7, com mais 3 fica 10. 110 menos 105 vai dar 5. Aí eu posso descer mais um zerinho aqui, vai ficar 50. A gente pode tentar agora multiplicar por 3. Ó, 15 vezes 3 dá 45. 50 menos 45 sobra 5, eu posso descer mais um zerinho. Tenho 50 de novo, então vai aparecer novamente o 3. E repete aqui. E repete o 45. Quando eu faço 50 menos 45, isso vai dar 5. E aí eu vou acrescentar um zero que não existia. Vem uma vírgula para cá. Com isso, a gente já pode enxergar que isso vai dar uma dízima periódica. Então, o valor que está sendo cobrado pela loja 3 é de 4.733. Vamos arredondar, certo? Então, quando a gente pensava no valor total dessa loja, o valor total era 4.733 mais o seu frete, que era de R$10. Então, a gente tem aqui um total de 4.743. Até o momento, a loja mais cara, concorda? Por fim, nós temos a loja 5, a última loja para a gente analisar. O enunciado me garante que a loja 5, ela estava oferecendo também um desconto de 15% e o valor que ficava após o desconto era de R$690. Eu quero saber qual seria o valor total. Então, 100%. Isso equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzada, 15x é igual a 690, com mais 2 zeros vira 69 mil. E esse 15 passa para lá dividindo. Nós temos 69 mil dividido por 15. Vem cá para o nosso rascunho, ó. 69 mil dividido por 15. 15 vezes 4, a gente já falou que dava 60, né? Então, vamos começar aqui. Deu 60. Subtrai, vai ficar 9. Posso descer mais um zerinho aqui. Se eu fizer 15 vezes 4 é 60. 15 vezes 6 vai ser 90, porque aumentou mais 30, né? Chegou onde eu queria. Tá vendo que esses dois zerinhos não desceram? Posso acrescentar eles aqui, certo? Então, a loja 5, ela tá cobrando 4.600 no seu produto. Então, nós temos aqui 4.600. E essa loja não cobra o frete. Então, esse já é o valor total dela. A gente sabe que a pessoa vai comprar o produto que tivesse mais barato no total. Ó, 4.600, a loja 4 é a mais cara, 4.743. A loja mais barata foi a loja 1. Então, a resposta correta é a que é dada pela alternativa A. E aí você pode estar se perguntando, na prova do Enem, eu falei para você que são 3 minutos por questão. Dá tempo de você fazer? Não sei. Vale a pena? Você que decide isso. O que você tem que pensar? Você viu de cara que é uma questão demorada, é uma questão trabalhosa. Se você sabe fazer essas contas, deixa ela para o final e faça ela no final. Se você não sabe, tenta avaliar, na sua opinião, parece uma questão fácil ou uma questão difícil? Se ela for uma questão difícil, na sua opinião, e eu acho que ela não era das mais difíceis não, só era trabalhosa, você pode chutar. Se você avalia que ela é uma questão difícil, não chuta, porque se você chutar vai prejudicar a sua TRI, tá bom? Mas
resolvendo a questão, quando a gente começou a fazer a primeira loja, já deu para ver que para a segunda aumentou, para a próxima aumentou, já dava para perceber que ela estava aumentando. Então você pode usar a sua intuição, como eu já falei na sala de aula. Você está percebendo que está tendo um crescimento? Já vai na letra A. Não precisa fazer todos os cálculos. Você está observando, está vendo de cara que o negócio está aumentando? Já vai para a letra A e parte para a próxima, tá bom? Beleza? Vamos ver a próxima questão? Vamos lá para mais uma questãozinha que foi aplicada no ano passado, na segunda aplicação, no PPL. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de quanto? Analisa o gráfico, olha as alternativas: 11,4, 13,6, 15,7, 18,1, 35,6. Vamos para o quadro pensar nessa questão? Bom, vamos lá. Se você analisar bem o enunciado, você vai ver que as duas maiores regiões produtoras tiveram uma produção de 119,8 milhões. E essas duas regiões produtoras, se você olhar bem o gráfico, eu recomendo que você volte o seu vídeo, pause no gráfico e analise ele com cuidado. As duas maiores regiões produtoras foram a região sul, com 37,2%, e a região centro-oeste, com 38,3%. Se eu somo isso daqui, ó, 2 com 3 fica 5, posso descer a vírgula, 7 e 8 vai ficar 15, e aí sobe 1. 3 e 3 fica 6, mais 1, 7. A gente pode falar que essas duas regiões produtoras que tiveram essa produção correspondem a 75,5% do que foi produzido, correto? E aí ele me pede, comparando agora com a região sudeste do país. Olha de novo no gráfico, a região sudeste teve uma porcentagem de 11,4%. Eu quero saber em milhões de toneladas qual foi essa produção, que eu vou chamar de X. Multiplicando cruzado, nós temos, ó, 75,5x, que é igual a 119,8 multiplicado por 11,4. Vem aqui para o nosso rascunho para a gente fazer essa multiplicação. Nós temos aqui, ó, 119,8 multiplicado por 11,4. 4 vezes 8 é 32, então sobe 3. 4 vezes 9 é 36, com mais 3 fica 39. E sobe 3 de novo. 4 vezes 1 é 4, com mais 3 fica 7. E 4 vezes 1 é 4. Agora, multiplicar por 1 é fácil, porque é só repetir. Eu vou repetir o 8, o 9, o 1 e o 1. Repete de novo. 8, 9, 1 e 1. Somando isso, a gente pode descer o 2. 8 e 9 vai ficar 17. Agora, somando, o 9 com mais 1 dá 10. 7 com 8 dá 15. 15 e mais 1 vai ficar 25. Sobe 2. 9 com 1 é 10. 4 com 2 é 6. Então, eu tenho aqui 16. Vai subir mais 1. Do lado de cá ficaram 3. E eu tenho um 1 que desce. Nós tínhamos nessa conta dois números após a vírgula. Então, eu vou contar 1, 2 e coloco a vírgula, certo? Então, continuando aqui a nossa regra de 3. O meu x ficou 1.365,72, que vai dividir por 75,5. E aí eu te lembro, se você não está acostumado a trabalhar com o número decimal, habitue-se, tá bom? É importante, no Enem cai demais, e lembra que não tem calculadora. Então, ao máximo que você puder, não utilize a calculadora. É para o seu bem, é para você dar conta quando chegar na prova do Enem, certo? Na hora de fazer a divisão de números decimais, se você observar, nós já temos aqui dois números decimais. Perfeito, o número decimal só divide por outro que também seja decimal.
Só que nós não temos um número igual de casas após a vírgula. Então, se aqui em cima eu tenho 2, aqui eu vou colocar mais um zerinho para poder ficar igual. Agora eu posso fazer a minha divisão. Na hora de fazer a divisão, eu vou ignorar essa vírgula. Então, o número lá de cima vai ficar 136.572. E eu vou dividir ele por 7.550. Certinho? Olha só, 4 dígitos. Se eu considero 4 dígitos aqui, eu vou ficar com 1.365, que é menor do que o meu 7.000. Então, não serve. Eu preciso considerar 5 dígitos, certo? Qual o número que eu multiplico por 7.550 que vai chegar mais próximo do 13.000? Se fosse só 7.000, multiplicou por 2, dava 14, passou. Então, não vou nem fazer conta, esse aqui vai ser por 1. E aí, eu vou subtrair aqui, ó, 7.550. Subtraindo, 7 menos 0 é 7. 5 menos 5 é 0. 6 menos 5 é 1. E 13 menos 7 é 6. Aí, agora eu posso descer mais esse númerozinho aqui. Eu tenho, então, 61.072. Vamos testar qual que é o número que eu multiplico por 7.550. Pensa aí. Eu acho que dá certo se a gente for com 8. Vamos testar o 8? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40, sobe 4. 8 vezes 5 é 40. Com os 4 que subiu fica 44. E sobe 4 de novo, né? 8 vezes 7 é 56. Com mais 4, 60. Subtraindo, pode descer o 2, pode descer o 7. Aqui vai ter que emprestar, né? 10 menos 4 vai ficar 6. 0 menos 0 é 0 e 0. Certinho? Aí eu vou ter que descer mais um númerozinho aqui, só que não existe ninguém para descer. Então, se eu continuo essa divisão acrescentando um algarismo, eu preciso colocar uma vírgula lá em cima. Não vou nem continuar essa conta. Olha só, aqui vai dar 18 ponto alguma coisa. Vamos para as alternativas. Olha só, nós tínhamos 11,4, 13,6, 15,7, 18,1. A próxima era 35,6. Então, com certeza, a letra D seria a nossa alternativa correta, que trouxe 18,1. Ele pediu aproximadamente, não pediu exato. Então, essa é a nossa alternativa. E aí, o que você achou? Fácil, difícil? Conta pra mim lá no fórum, ok? Mais uma questãozinha que caiu no ano passado, mas na segunda aplicação do Enem, no PPL. Uma empresa especializou-se no aluguel de contêineres que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e as outras duas dimensões, largura e comprimento, 3 metros e 7 metros, respectivamente. Um cliente solicitou um contêiner com altura padrão, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de contêineres, conforme o quadro. Dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Modelo 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos analisar isso no quadro? O enunciado ele me diz que esse container ele tem uma largura de 3 metros e um comprimento de 7 metros. Então, aqui é a minha largura e aqui é o meu comprimento, certo? Beleza. A gente sabe que ele está querendo um novo container que tem uma largura 40% maior. Então, a gente tem alguns caminhos para poder seguir nessa largura aqui. Eu posso multiplicar ela por 1,4, já chego na resposta mais rápida. Mas fazendo como a maioria de vocês costuma fazer, vamos calcular quanto que é 40% de 3. Então, eu posso fazer assim, ó, 3 metros vezes 40%. Mas quem é esse 40%? Esse 40%, ele pode ser substituído por 40 sobre 100. E aqui eu posso, por exemplo, cancelar um zerinho em cima e embaixo. Se eu multiplico 3 vezes 4, isso vai dar 12. E 12 dividido por 10 dá 1,2. Isso daqui é o que vai ter que ser acrescido à nossa largura. Se a nossa largura já era de 3 metros, agora ela vai ganhar mais 1,2 metros. E vai passar a 4,2 metros de largura. Ok? Vamos pensar agora no comprimento. O enunciado me disse que ele quer um comprimento 20% menor. Então, vamos pensar aqui nos 7 metros. Eu também poderia fazer 7 multiplicado por 0,8,
que eu já encontrava, quanto que é 80%, que é o que ele vai ficar de fato. Mas vamos fazer o processo como a maioria gosta de fazer. Eu vou calcular quanto é 20% aqui. Eu tenho 7 vezes 20%, que pode ser 20 sobre 100. Cancelo aqui um zerinho mais um zerinho. 2 multiplicado por 7 é 14. E 14 dividido por 10 é 1,4. Só que esse comprimento ele vai diminuir essa quantidade, né? Então, nós temos aqui, vamos fazer de vermelho. Eu tenho 7,0 metros, eu vou subtrair 1,4. Pega emprestada, que vai ficar 6, aqui fica 10. 10 menos 4 é 6. 6 menos 1 é 5. Então, esse vai ser o nosso novo comprimento. Vamos analisar as alternativas? Olhando para a tabelinha que foi dada para a gente pelo enunciado, a gente vê que a largura de 4,2 metros aparece em 3 opções, na primeira, na segunda e na terceira. Mas a única que traz os 5,6 metros como sendo o comprimento é o segundo modelo. Então, a resposta correta é aquela que traz o segundo modelo. No nosso caso, é a letra B. Dúvida? Se tiver, me pergunta lá no fórum, tá bom? Vamos lá para uma questãozinha de 2018. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? 36, 33, 27, 24 ou 21 hectares? Essa talvez seja uma das questões mais difíceis que já caiu no Enem envolvendo porcentagem, pelo menos na minha opinião. É importante a gente saber que questão de porcentagem nem sempre vai ser a questão mais fácil da prova. Em geral, são questões de um nível um pouquinho mais tranquilo, sim, como algumas que a gente fez. Essa é um caso específico em que a questão estava um pouquinho mais alta o nível do que outras. Mas é bom a gente saber de que maneiras as questões podem aparecer para a gente. Então, vamos começar fazendo a interpretação desse enunciado. Eu tenho uma historinha de um produtor de milho, que ele tem uma área de 160 hectares. Então, eu tenho aqui, vamos representar isso como um retângulo, certo? Isso tudo corresponde a 160 hectares, certo? Ele dividiu esse terreno, essa área, em duas partes. Uma com 40 hectares. Vou chamar essa de uma área A, certo? E uma outra com 120 hectares, que eu vou chamar de uma área B. Correto? Aqui temos os 160 hectares. E aí ele fala sobre produtividade. Eu vou representar a produtividade por um P maiúsculo. Para a gente calcular a produtividade, a gente precisa fazer uma razão e uma divisão. Seria a razão entre a produção, que eu vou colocar que está em toneladas, para a gente não misturar os P's, e a área cultivada, né? Então, a área seria o que a gente tem aqui de hectare, correto? Esta é a produtividade que a questão está falando pra gente. Aí a gente tem uma informação que a área de 40 hectares, essa área A, ela tem produtividade igual a 2,5 vezes a outra. Eu posso falar o seguinte, que a produtividade A é igual a 2,5 vezes a produtividade B, certo? É uma informação que o enunciado me traz. Vamos trabalhar com essa fórmula? Vamos substituir as coisas, olha só. A produtividade A é este cálculo, seria a produção em toneladas de A. Eu vou colocar aqui toneladas de A, certo? Dividido pelo número de hectares de A, que a gente sabe que é 40. E aí eu tenho 2,5 vezes a produtividade do B. Eu vou falar que é a produção em toneladas do B, dividido pela área do B, que é 120 hectares. Se a gente quiser melhorar isso daqui, se a gente jogar, por exemplo, esse 40 lá para o outro lado
ele vai passar multiplicando, já que ele está dividindo, né? A gente vai ter o seguinte: o número de toneladas produzidas pelo A é igual a 2,5 vezes o número de toneladas do B, vezes 40, e aqui está dividido por 120, né? Eu posso simplificar. 40 com 120 simplifica. Isso vai ficar 1, aqui em cima eu estou dividindo por 40, aqui embaixo vai ficar 3. Então, nós temos a informação que a produção em toneladas do A é igual a 2,5 toneladas do B, dividido por 3. Não vou mexer mais nisso por enquanto. Aí a gente tem a informação que esse fazendeiro, ele pretende aumentar a sua produção em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Isso quer dizer que ele vai comprar um outro terreno, uma outra área, que eu vou chamar de uma área C, certo? Que essa área C, ela vai aumentar, ela vai ter um correspondente de produção de 15% do que as outras duas áreas estão produzindo juntas. E ele me diz ainda que essa área aqui, que teria a nossa área C, eu desconheço qual que é a sua área em hectare, mas eu sei que ele tem a mesma produtividade da parte B, que é a parte de 120 hectares. Isso quer dizer que quando eu falar de produtividade de C, vai ser exatamente igual à produtividade de B. Essa informação é extremamente importante, certo? Tudo bem? A gente falou que ele quer aumentar a sua produção. Então, se a produção de A e de B é um 100%, por exemplo, então eu posso falar que a produção em toneladas do C é igual a 0,15, o mesmo que 15%, da tonelada do A mais a tonelada do B. Concorda com essa ideia? Beleza. Vamos tentar juntar as coisas que nós temos aqui. A gente sabe que a produção do C, que é igualzinha à produção do B, ela corresponde às toneladas produzidas pelo C dividido pela sua área, que é X, certo? E o que é esse PB? Esse PB nada mais é do que, a gente já fez aqui, ó, tonelada do B dividido por 120, que vai ser igual tonelada do C dividido por X, certo? Mas olha só, quem é tonelada do C? Tonelada do C é isso daqui. Então, a gente tem o seguinte, ó, tonelada do B sobre 120 é igual 0,15 vezes tonelada do A mais tonelada do B sobre X. Dá para fazer uma regrinha de 3 aqui? Acho que a gente consegue, né? Eu tenho tonelada do B vezes X, tonelada do B vezes X, que é igual a 120 vezes 0,15 vezes tonelada do A mais tonelada do B. Olha só, eu estou querendo diminuir o meu número de variáveis. Então, o que eu posso fazer? Eu posso considerar que tonelada de A é 2,5 TB sobre 3. Se eu considero isso, eu estou deixando de utilizar essa variável aqui, que é o TA. Então, a gente vai colocar aqui no lugar do TA 2,5 TB sobre 3 mais TB, certo? Vou ficar daqui para tentar não tampar para vocês. Olha só, a gente tem um TB aparecendo do lado de lá. Ele aparece aqui e aqui. Eu posso colocar ele em evidência. Eu teria o seguinte, TB vezes X é igual a 120 vezes 0,15 vezes TB vezes 2,5 sobre 3 mais 1. Se eu faço a distributiva, eu volto para o que eu tinha ali em cima, né? Só que agora, olha o que dá para fazer aqui. Se esse TB que está multiplicando viesse para cá dividindo, ou vice-versa, eles iriam se cancelar. Então, eu já posso vir aqui de cara e cortar o TB, certo? Vamos trabalhar com o que sobrou pra gente? Eu tenho aqui X, que é igual a 120 vezes 0,15, está dando 18. Aí eu tenho 18 vezes esse parênteses. Aqui no parênteses, coloca 1 embaixo. Eu posso tirar o mínimo ali. O mínimo dentro daquele parênteses é 3. 3 dividido por 3 é 1.
E 1 vezes 2,5 é o próprio 2,5. 3 dividido por 1 é 1, vezes 1 é 3. Então, olha o que a gente tem aqui. X é igual a 18 vezes, somou 2,5 com 3, dá 5,5 sobre 3. 18 divide por 3, não divide? Se eu faço 18 dividido por 3, isso vai dar 6. E 6 vezes 5,5 é 33. Então, a gente pode afirmar que o número de hectares que a terceira parte do terreno ali vai ter que ter é 33 hectares. Resposta que me foi dada pela alternativa B.